Contemplem minha nova figurinha favorita de WhatsApp. Alguém perguntando, bom dia, acordei hoje e o Bitcoin não está em 100k. Houve algum problema no halving? E é engraçado pensar, mas muita gente acreditava que após o halving nós teríamos magicamente, alguns poucos segundos ou minutos, o preço quase que dobrando. E, logicamente, não é assim. Isso não encontra amparo histórico frente ao que aconteceu nos últimos ciclos. E isso acabou frustrando muita gente. Esse tipo de subida hiperbólica, a gente pode falar que ela é impossível? Não. Agora, ela é provável? Também não. Só que o fato de o Bitcoin não ter subido, e na verdade ter até caído, não significa que o halving teve algum tipo de problema. O bloco 840 mil, lembrando que os halvings acontecem a cada 210 mil blocos, então 210 mil aconteceu o primeiro halving, 420 o segundo, 630 o terceiro e 840 o quarto. E nós tivemos como programado a queda pela metade da recompensa dos mineradores. E também o lançamento do protocolo Runes no Bitcoin, que seria mais um tipo de NFT de token não fungível dentro do Bitcoin. Fazendo uma analogia para que vocês possam entender isso, é um assunto mais complexo. Pense no dinheiro em si, uma nota, por exemplo, de R$1. O dinheiro ele é fungível. Eu posso trocar 5 notas de R$1 por uma de 5 e ambas teriam o mesmo valor. Mas, para os numismatas, o pessoal que coleciona moedas, uma determinada nota que tem lá a sua série AA, é a primeira de uma série específica, com uma assinatura de um presidente do Banco Central que ficou pouco tempo no cargo, por exemplo, pode valer mais do que uma outra nota que teria esse mesmo valor fungível. Você tem casos de notas de R$100 que tem lá o Deus seja louvado, outras não tem, com diferença de preço entre elas justamente por isso. Então no Bitcoin esse protocolo Runes está fazendo esse tipo de coisa. Você está pegando os satoshis do Bitcoin e colocando uma inscrição, o que torna aquilo que é fungível em um item não fungível. E houve muita especulação em torno disso e o resultado é que você pode ver nesse gráfico. Taxas do Bitcoin, aquelas taxas para que você possa fazer as transações, atingindo recordes, deixando a rede imensamente congestionada. O que para os mineradores é muito interessante, já que se a recompensa dos mineradores com taxas está mais alta, mais gente pode decidir minerar a criptomoeda, o que torna a rede mais segura, mais segurança atrai mais investimento faz com que o preço do Bitcoin suba, o que por sua vez torna a atividade de mineração ainda mais atrativa, realimentando esse ciclo que eu citei, um ciclo virtuoso do Bitcoin. E é justamente isso que eu acho que vai acontecer após o halving. Muita gente gosta de fazer analogias com o padrão dos ciclos do Bitcoin envolvendo as estações do ano. Eu particularmente acho essas analogias muito úteis. Eu acho até que é interessante usar para nossa vida. Imaginando que você vai viver 80 anos, por exemplo, você pode colocar que os primeiros 20 são a primavera, onde as coisas estão começando a acontecer, uma época de florescimento na sua vida. Os próximos 20, ou seja, de 20 a 40, seriam o seu verão, onde você está no máximo em termos de produtividade, de capacidade, de força física, de motivação intelectual, você tem muita energia para buscar as coisas. Depois chegamos dos 40 aos 60 no outono e dos 60 até os 80, imaginando uma pessoa com expectativa de vida até 80 anos. No inverno da vida, aquela estação triste, de baixas capacidades todas. Eu, por exemplo, hoje estou com 35 anos, ainda estou no verão da minha vida. E com o Bitcoin, o que está acontecendo? Nós poderíamos falar que até mais ou menos a época do halving, a gente estava naquela primavera, uma estação de florescimento, de preços já ascendentes, inclusive subindo bem, se a gente pega o acumulado desde o começo de 2022, nós temos mais de 200% de subida, mas muito distante do que seria a euforia que viria no verão. Depois do verão você tem o outono, uma fase de queda, e o inverno com a queda mais forte. Então, na minha opinião, nós estamos entrando agora no verão do Bitcoin. Nós estamos na fase de transição da primavera para o verão, que é essa consolidação que nós vemos no preço. Se a gente pega a máxima que o Bitcoin bateu neste ciclo de 73 mil dólares para o preço atual, em torno de 60 mil dólares, nós temos uma correção de cerca de 18%. O que provoca muitas discussões do tipo, o halving já estava precificado, por isso que o preço está caindo, ou o velho ditado no mercado de sobe no boato, cai no fato. Mas se você olha os padrões dos últimos ciclos, como você pode ver nesse gráfico, perceba que essas quedas são extremamente comuns, mesmo durante ciclos de alta. Inclusive, nesse ciclo que a gente tem de diferente, perceba que ele está em roxo, é que as quedas têm sido menos acentuadas em comparação a ciclos passados. A gente está falando de quedas em torno de 10, 20%, enquanto em ciclos passados, você pode ver que o Bitcoin chegou a cair 50% durante períodos de alta. Então, não acho que o halving veio para frustrar expectativas de ninguém, a não ser aqueles que tinham expectativas irreais de que o preço iria dobrar em pouco tempo. Apesar do que a gente pode discutir aqui o que é pouco tempo. No título do vídeo, eu tô perguntando quando o Bitcoin irá dobrar. E é lógico que o passado nem sempre vai se repetir no futuro, mas é muito interessante você olhar os dados que nós temos até agora sobre os ciclos passados. E eu fiz questão de levantar aqui quanto tempo, quantos dias demorou para que o Bitcoin dobrasse de preço a contar do dia do halving. Então, pegando, por exemplo, o primeiro halving do Bitcoin, que aconteceu no dia 28 de novembro de 2012. O preço do Bitcoin naquela época era de 12 dólares. Míseros 12 dólares. Gostaria de falar que eu tenho saudade dessa época, mas
eu conheci o Bitcoin apenas em 2014. Pegando do dia do halving para dobrar de preço, o que aconteceu em 11 de fevereiro de 2013, com o Bitcoin batendo 24 dólares, foram 75 dias. No próximo halving, em 2016, o Bitcoin valia 660 dólares, no dia 9 de julho de 2016. Ele dobrou de preço em 9 de março de 2017. Chegou a 1.320 dólares. Foi um período de 243 dias, ou seja, mais ou menos 8 meses. Pegando o terceiro halving, em 11 de maio de 2020, ou seja, durante o período da pandemia, durante a pior fase da pandemia, aquela onde nós tínhamos mais incerteza do que iria acontecer no futuro. E até engraçado, né? Porque o pessoal perguntou nesse ciclo agora se o halving não poderia ser cancelado por conta de uma possível guerra entre Irã e Israel. Não tem cancelamento do halving. Na pandemia aconteceu. Pegando o preço no dia do halving, nós tínhamos o Bitcoin valendo 8.800 dólares. E ele dobrou de preço cerca de 190 dias depois, em 17 de novembro de 2020. 190 dias dá um período levemente maior do que 6 meses. Portanto, perceba o seguinte, se, e não quer dizer que isso vai acontecer, mas se o futuro repetir aquilo que aconteceu no passado, é de se esperar que o Bitcoin possa dobrar de preço em até 8 meses. Esse foi o período máximo nos ciclos passados para que ele chegasse a uma valorização de 100% a partir do dia do halving. E contando o preço do dia do halving, apenas por curiosidade eu peguei o preço que seria aquele de fechamento de um dia, apesar de que o mercado do Bitcoin não fecha, né, e você tem preços diferentes em cada corretora, mas imagine algo em torno de 64.260 dólares. E deixando bem claro que pode ser que o Bitcoin nesse ciclo se comporte de maneira diferente, pode ser que ele não venha dobrar, vai saber. Agora, o que a gente tem até o momento, comparando esse ciclo com ciclos passados, como você pode ver no gráfico que está nesta tela, e aí você pode observar a linha preta que representa o ciclo atual, é que nós temos um ciclo muito parecido com o ciclo em azul, que foi o nosso último, lá nos idos, né, pós-pandemia, 2020, quando nós tivemos o halving, e também do ciclo em vermelho, que é aquele ciclo anterior, né, 2017, pós o halving de 2016. Então não seria de se estranhar que nós víssemos movimentos parecidos, talvez em menor magnitude, porque de um halving para o outro, realmente, a subida do Bitcoin ela acabou sendo menor, apesar de que nesse halving nós temos outros aspectos que podem auxiliar nessa subida, como uma maior desconfiança com o dólar, você pode ver preço de ouro chegando às máximas, né, recorde de compras feitas pelo governo chinês e também pela população, a questão do lançamento dos ETFs de Bitcoin. Então não dá para saber o que vai acontecer no futuro, mas eu, por exemplo, sigo animado com expectativas interessantes para o Bitcoin neste ano. Poxa, Bruno, mas esses dados que você falou, análise de ciclos passados, quanto tempo demorou para dobrar, tudo isso é aquilo que já aconteceu. E até interessante, né, porque o preço dos ativos de risco ele é dado, por exemplo, de uma ação, pelo que ela pode gerar de fluxo de caixa daqui até o futuro, imagine um futuro infinito, trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Só que tudo que você tem para observar e decidir se quer comprar uma empresa é o seu passado. De concreto é o seu passado. O futuro são só expectativas, que você pode projetar com base em indicadores. Então, pensando em indicadores do Bitcoin, o que a gente pode ver para saber se está no momento bom para comprar ou não? Como todos vocês aqui sabem, ou deveriam saber, pelo menos aqueles que acompanham o canal há mais tempo, o Bitcoin ele mudou minha vida. Tanto por conta da grande apreciação de preço, que me fez dar saltos de rentabilidade de tempos em tempos. Minha estratégia de investimento é muito ligada a isso. Eu quero basicamente acompanhar o mercado, superando por um pouquinho durante boa parte do tempo e dar saltos nas épocas que o Bitcoin favorece esse tipo de evento. Todas foram em anos de halving, né? Um pouco antes e bastante depois. E justamente por isso, no Viver de Renda, eu tenho 7 aulas específicas sobre Bitcoin. 7 aulas, diga-se de passagem, muito boas. Você pode ver pela opinião do Fábio, que falou que só essas aulas em si já pagariam o curso. Sendo que essas aulas são 7, um total de cerca de 120 aulas. Mostrando aqui para vocês na plataforma, são essas aqui, a partir da aula 88 até a aula 94. Sobre o Bitcoin em si, como se expor ao Bitcoin, indicadores para analisar Bitcoin, comprando e vendendo, configurando carteira externa, transferindo Bitcoins e a parte de imposto de renda. E agora eu vou pegar um dos indicadores que eu ensino aqui na aula 90 para que a gente possa comentar sobre o atual momento do Bitcoin para entender se é uma época boa para comprar ou não, talvez até para vender, talvez o melhor da festa já tenha ficado para trás, segundo os indicadores. E o indicador do qual eu estou falando é o múltiplo de Mayer. Mas antes de mostrar como é que está o múltiplo de Mayer, eu vou te fazer um convite para que você assista uma aula que eu vou dar no dia 20 de maio, que eu batizei de um método Perini, onde eu vou mostrar os 6 pilares que me levaram a uma vida de liberdade financeira, com uma carteira e patrimônio estruturados para resistir às intempéries que aparecem no mercado e também, como somos mortais, na nossa vida. Após essa aula, eu vou abrir inscrição para a 25ª turma do Viver de Renda, que é a última turma que tem um acesso por tempo indeterminado a essas aulas do curso. Se você pega o pessoal até da primeira turma do Viver de Renda, feita no longínquo ano de 2017, há 7 anos, se o cara entrar no conteúdo da turma dele hoje, ele tem acesso às aulas gravadas naquela época. Não tem um tempo limite de acesso ao conteúdo
conteúdo. Essa turma ainda será assim. Você não vai ter um tempo limite de acesso ao conteúdo da sua turma. Para a próxima turma 26 isso vai acabar, até porque eu tenho um custo para manter essas aulas no ar. E nós teremos a partir da turma 26 um tempo limitado de acesso de 1 ano. Para essa turma ainda vale a regra antiga. Mas isso tudo é para quem decidir fazer parte após assistir a aula do método Perini. Para quem quiser, o link está aqui na descrição. Agora indo para o nosso indicador, para que a gente possa dar uma olhada em como é que está a atratividade do Bitcoin neste momento. Primeiro explicando o que é o múltiplo de Mayer. Ele é um múltiplo que divide o preço atual do Bitcoin, em torno de $60.300, pela média de preço dos 200 dias. E ele se baseia no seguinte, né? O mercado ele tem um comportamento de retorno às médias. Muita gente usa, por exemplo, médias móveis para tomar decisão, principalmente o pessoal mais ligado em análise técnica, ou cruzamento de médias móveis, uma média mais volátil, uma menos volátil. Há vários setups para isso que o pessoal costuma utilizar. Nossa vida mesmo tende a retornar às médias. Se você pega uma pessoa que nunca treinou e de repente começa a treinar pra caramba, o comportamento diário dela muda bem rápido, mas o comportamento da média é muito mais lento para mudar. Então, o que esse indicador tenta mostrar é que o preço diário pode ter mudado muito, subindo muito rápido, enquanto a média não mudou. E aí, quando esse preço diário, por exemplo, está abaixo da média de 200 dias, seria um período bom para comprar, porque o preço tende a retornar à média, eventualmente passar da média. Então, comprar abaixo de 1 seria muito bom. Comprar em patamares entre 1 e 2,4 seria ok, quanto mais próximo de 1, melhor. E acima de 2,4, vocês podem ver que ele coloca aqui como vermelho, ou seja, acima de 2,4 é melhor não comprar. Inclusive, se eu pego essa escala, que é uma escala que é logarítmica, ela não está linear, e volto no tempo, voltei até a parte que aparece aqui em janeiro de 2021 em vermelho. Veja que quem evitou comprar em vermelho acabou evitando perder dinheiro, né? Já que nós tivemos uma queda de 37 para 33. Depois o preço voltou a subir, ficou vermelho de novo. E aí quem evitou comprar nessa parte, com o indicador muito próximo de 2,4, no caso 2,6, depois 2,2, também evitou perder dinheiro, já que o preço caiu de uns $61.000 para $32.000, uma queda de quase 50%. Então esse é um indicador que ao longo da história ele foi bem assertivo para o Bitcoin. Inclusive durante o período bom ele ficou verde aqui durante boa parte do tempo. E agora, o que ele está marcando? Um indicador em 1,3. Poxa, Bruno, é bom comprar abaixo de 1. Sim, a melhor fase para comprar, fico para trás. Pode ser que o preço do Bitcoin caia bastante, o indicador fica abaixo de 1? Ótimo, vai ser melhor ainda para comprar. Agora, eu não deixaria de comprar nesse momento. O que nós estamos vendo agora, como eu disse, na minha opinião, uma transição entre a primavera e o verão. A fase onde você tem as subidas mais fortes do Bitcoin. E nesse momento a gente está vendo uma consolidação, o preço se movendo dentro de bandas cada vez menores. E esses períodos de consolidação, de preço se movendo pouco, são precedidos de períodos de explosão de volatilidade, com o preço se movendo de forma mais forte. Essa explosão pode ser para cima ou para baixo. Eu tendo a acreditar que é para cima, até por conta da dinâmica do halving, do aumento da escassez, de um menor fluxo de Bitcoin sendo criados por bloco, de uma maior procura depois que o preço volta a subir, principalmente, com o pessoal novamente ficando animado. Então, nesse patamar de preço, eu sou comprador. Tanto que eu vou comprar agora na prática. Para isso, eu vou utilizar o aplicativo do BitBank. Já estou com a minha conta logada, eu mandei R$50.000. Venho aqui no Bitcoin, coloco comprar. Há duas opções de compra, uma compra expressa ou essa compra naquele estilo que eu gosto de fazer, que é basicamente igual um home broker que você tem em qualquer plataforma para negociar ações, fundos imobiliários, ETFs. Você coloca uma oferta de compra e vai comprar caso alguém queira te vender por aquele preço. Então, se a gente olha aqui o book de negociação, a última negociação saiu no patamar de R$314.992, arredondando aqui. O melhor preço de compra oferecido agora está em R$314.600 e o melhor de venda em R$315.096. Eu vou colocar aqui um preço levemente melhor do que esse melhor preço de compra. Não sei se vai ser executado agora. Vou colocar R$314.650. Pelo menos por alguns momentos vai ser a melhor oferta de compra. Quantidade, vou colocar aqui o máximo dos 50 mil, ele já calcula a quantidade para mim, deu 0,15 bitcoins. O mínimo para comprar seria R$3,50, tá bem baixo, qualquer um pode comprar. Coloco em enviar e pronto, minha ordem já entrou aqui. Alguém já deu uma ordem R$1 acima, mas uma ordem de uma pequena quantidade de Bitcoin. Então agora o que eu tenho que fazer é simplesmente esperar para ver se minha ordem será executada. Eu tenho o dia todo para isso, inclusive a madrugada e os outros dias, porque essa ordem não vai ser cancelada. E o mercado de criptomoedas funciona 24 horas por dia. Para quem quiser baixar o app da BitBank, é o link aqui na descrição do vídeo. E aí agora é esperar. Como eu disse, se você pega os ciclos anteriores para dobrar de preço a partir do halving, pegando o preço em dólares, o máximo de tempo nos ciclos anteriores foi em torno de 8 meses. De modo que, a contar dessa data, eu me comprometo a fazer um novo vídeo daqui a 8 meses para ver se a mesma coisa aconteceu, se foi melhor, se foi pior. Inclusive, eu gostaria de saber a sua opinião. Você continua animado com Bitcoin? Ou você é do tipo que nunca ficou animado e acha, inclusive, que essa criptomoeda vai a zero em alguma hora? Tem um pessoal, pessoas até inteligentes, que
continuam falando isso, por mais que as evidências tenham mostrado o contrário até agora. Então deixa um comentário aqui, como eu sempre gosto de falar, assim como vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês. Um grande abraço, boas compras e até a próxima.